evangelista Denis. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Que bênção mais um domingo estarmos reunidos. Eu sempre começo as minhas oportunidades assim, porque a gente sai de casa e já faz planos para voltar, mas não saberemos se iremos voltar. Então eu sempre falo dentro da minha casa, o culto começa em casa e talvez esse seja o nosso último culto aqui na terra. Porque tudo isso aqui é um ensaio para o que a gente vai fazer no céu. Amém? Vamos ler a palavra no livro de Romanos, capítulo 12. Iremos ler o versículo 2. Creio que o Senhor tem uma palavra para os vossos corações. Todos acharam? Escutei 3 améns. Vou esperar mais um minutinho, né, Fran? Todos acharam? Vamos ler. O texto vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler novamente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, digno de honra, louvor e majestade. Aqui estou, Senhor, diante da Tua igreja para servi-los. Pai, eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor me use como canal de bênçãos na vida da Tua igreja. Que possamos ser edificados pela Tua palavra. E que tudo que saia desse altar não saia da minha carne, mas que saia diretamente do trono da Tua graça, pois é tudo para a Tua honra, é tudo para a Tua glória, é tudo para o Teu louvor. Pai, só existe um propósito de estarmos aqui, é para a glorificação do Teu nome, para a edificação da Tua casa, da Tua igreja, e para a salvação de almas. Me usa para este Teu povo. Abre o coração de cada um que me ouve aqui neste momento. Repreenda todo o espírito que tente tirar a atenção e que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Que nós possamos sair daqui mais crentes, mais servos, mais firmes, mais fiéis, mais santos, mais dispostos a sofrer pela Tua palavra, pela Tua vontade, Pai. Este é o meu pedido, com todo o temor e tremor. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é sem dúvidas o maior tratado do Novo Testamento. É um excelente tratado teológico, a qual aborda o tema da salvação. Quando falamos de salvação, por incrível que pareça, muita gente ainda não entende. Muita gente acha, por ouvir, a gente tem essa mania de ouvir aquilo repetidamente e aquilo nos torna comum, se torna comum para nós. Mas quando falamos no termo salvação, isso quer dizer que temos uma nova oportunidade de vida. Sabe esse irmão que está do seu lado? Não era para ele estar aqui. Sabe a sua família, os seus parentes que você deixou na sua casa, os seus amigos do trabalho e até você mesmo, não era para estar aqui. Sabe esse pregador que vos fala, os ministros, pastor dessa igreja, não era para nenhum de nós estarmos aqui, pois só havia um destino
para as nossas vidas. E esse destino era condenação eterna. Mas aprove a Deus e o seu grande amor dá um novo destino para a tua história. Aleluia. Aprove ao Senhor pelo seu grande amor e sua imensa misericórdia mudar o nosso destino. Ele pegou aquilo que era um ponto final, literalmente, colocou uma vírgula e disse a todos no mundo: não vai ser assim, eu escrevo uma nova história. Pois se existe uma coisa que Deus ama, é o ser humano. Então Paulo vai escrever esse tratado teológico da cidade de Corinto aos cristãos que estão em Roma, mas precisamente ao povo gentil que ali estava. Porém, havia naquele meio também judeus convertidos ao cristianismo. Mas como toda obra de Deus tem suas lutas, imagina nós no tempo de hoje o quanto é difícil servir ao Senhor. E muitas vezes complicado para que nós entendamos. Agora imagina naquela época. Um homem desce do céu, dá a sua vida, prega algo novo, diferente de tudo que os judeus e o povo estavam acostumados a ouvir. E detalhe, eles não viram Jesus. Muitos dos que se converteram não viram Jesus, mas tinham que crer na palavra deixada pelo ensinamento de Cristo aos apóstolos e aos discípulos, que muitos creram em Cristo. Então é algo novo. Muitas vezes a gente olha lá atrás na Bíblia e fala: por que esse povo não creu? É difícil acreditar naquilo que chega. É difícil acreditar naquilo que é novo. Eu vou dar um exemplo para todos entenderem. Quando alguém chega e é o primeiro contato com você, de cara você não confia naquela pessoa. Porque você não conhece. Você não tem convívio. Foi mais ou menos assim com o Evangelho. Uma coisa nova, uma ideia nova e pior. Tem que perder a vida aqui para ganhar no céu. Onde todo ser humano estava acostumado a fazer aqui para ganhar aqui. Chega Jesus e diz: espera aí, eu trago algo novo. E eu já quero começar dizendo que Deus tem algo novo para a tua vida hoje. Isso aqui é profecia, irmão. Eu quero profetizar que Deus, nesta noite de domingo, tem algo novo para a tua história. Jesus chega e diz: a partir de agora, quem quer ser salvo tem uma chance. É só crer naquilo que eu prego. É só crer naquilo que eu faço e mais, repetir. É literalmente abandonar os seus caminhos, a sua vida, e passar a crer naquilo que eu estou demonstrando com a minha própria vida. Fazendo isso e crendo pela fé. Mas comprovando com as atitudes de quem creu pela fé. Porque as atitudes aqui não é para salvação. É para comprovação daquilo que cremos. Eu não prego para ser salvo. Eu não sirvo a Deus para ser salvo. Eu não venho no culto para ser salvo. Eu faço tudo isso porque eu já sou salvo. Então Paulo vai escrever a carta aos Romanos. E nesse capítulo 12, o versículo 2 ao qual lemos, ele vai chamar a atenção para a novidade de vida a qual todos os cristãos salvos devem viver. E assim comprovar de fato com as suas atitudes que ele é uma nova criatura. Porque falar até papagaio fala. Mas o ser de fato é comprovado com as obras.
Não tem como eu chegar aqui e dizer que eu sou um servo de Deus, mas lá no meu trabalho eu não dar testemunho. Não tem como eu chegar aqui com a melhor Bíblia, com o melhor terno, dar o maior glória, mas a minha vizinhança não sabe que eu sou crente, porque as minhas atitudes falam ao contrário daquilo que eu falo. Se eu perguntar se todos aqui querem ir para o céu, todos querem ir. Só que Jesus disse, não foi o Denis, a porta é estreita. Eu não sei nessa noite o que você veio ouvir, mas eu vou te adiantar algo. Vai doer, mas vai curar. Paulo vai detalhar essa carta, e para entendermos melhor, devemos voltar ao capítulo inicial. Pegar essa carta do começo, e mais precisamente do capítulo 1 ao 3. Paulo vai ensinar que tanto judeus quanto gentios estão sob o pecado, destituídos da glória do Senhor, e que a redenção do nosso Jesus Cristo é para todos. Quando Deus institui a lei em Israel, e não foram poucas, costumamos falar dos 10 mandamentos, mas são cerca de 613 leis, para tentar manter o povo na rédea, para chegar ao caminho que é Cristo. Pois todo o Velho Testamento leva a Cristo. A lei não era para salvar. A lei era para manter aquele povo no caminho até que surgisse o Salvador. Só que no decorrer do tempo, os judeus entenderam que por trabalhar no templo, por ser encarregado da obra, por ter cargos, eles tinham conquistado pelo seu braço a salvação. Era mais ou menos assim: sou sacerdote, estou salvo. Sou levita, estou salvo. Cuido das ofertas do templo, estou salvo. Eu fui intitulado doutor da lei, estou salvo. Aí Paulo vem com a carta aos Romanos para dizer: independente do cargo que você tem na obra, você necessita de um Salvador. E não é diferente dos dias de hoje. Existe muito crente com a síndrome dos fariseus. Porque eu estou aqui na terça, na quinta e no domingo, eu sou salvo. Porque eu tenho um cargo eclesiástico, eu sou salvo. Porque eu pego o microfone e louvo, eu sou salvo. Mas nesta noite Deus me mandou aqui para dizer: independente do teu cargo, do teu dom, do teu talento, você necessita de um Salvador. Torna-se rotineiro estar na casa de Deus, servindo. E porque fazemos isso, achamos que não devemos fazer aquilo, quando na verdade a renúncia, quando ninguém está olhando, é o que vai diferenciar você do resto do mundo. Não é o dom que Ele me deu, porque dom não salva. Não é o talento que eu carrego, talento não salva. O que salva é reconhecer a sua condição de pecador. E reconhecer que você precisa de um Salvador. Só que não para por aí, se fosse estava bom. Existe uma transformação diária. É a renovação que o Espírito de Deus faz dentro de cada um de nós, enquanto estamos no caminho.
Eu costumo dizer que estamos vivendo o contrário. Porque o homem foi feito puro e perfeito, e colocado no Éden. E todo o entardecer Deus descia para caminhar com a sua criação. O lugar era puro, o lugar era santo, pois aonde Deus coloca o seu pé é santo. O homem era puro, não tinha malícia, pastor Eduardo. O homem sentia prazer em estar caminhando com o seu Criador, até que entra a desobediência. O homem é expulso do Éden e começa a trilhar um caminho para a condenação. Só que quando Jesus vem, se coloca no madeiro e cumpre a sua obra salvífica e sobe, ele deixa o Espírito Santo. E mais ou menos isso que acontece. Estávamos indo para a condenação, mas ao ouvirmos falar sobre Cristo, demos atenção para Ele, reconhecemos a nossa condição de pecador, reconhecemos que necessitávamos de um Salvador. Só que e agora? Dá para voltar sozinho? Não, mas Deus é fiel. Manda o Espírito Santo. Ele pega na sua mão e fala assim: meu filho, dá meia volta. Agora a gente vai voltar de volta para o Éden. Só que o Éden não é mais na terra, é lá em cima. Então o caminho que o homem trilhou pela rebeldia para ir, o Espírito Santo de Deus aniquila a rebeldia, aniquila o mal, quebra a força do pecado, conduzindo você para voltar. A gente ia para a condenação, mas estamos voltando para a salvação. Só que o caminho de volta é difícil, porque carregamos esse corpo sujo, carregamos esse corpo corrompido, vendido, como diz Paulo, sob o poder do pecado, aonde todos os dias a carne briga com o Espírito e o Espírito briga com a carne. Todos os dias somos tentados, todos os dias somos afrontados. Só que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Só que tenha bom ânimo. Jesus vai dizer: eu venci o mundo. Mas não foi como Deus. Ele venceu como homem. Jesus está mostrando ali na prática que não é impossível eu e você vencermos o mundo. Então, quando achamos desculpas para remover da nossa vida os nossos pecados de estimação, estamos fazendo isso porque queremos. Se um consegue, por que o outro não consegue? Só que é interessante porque todos querem chegar no mesmo lugar. Será que Deus é injusto? Onde uns brigam literalmente com a sua carne todos os dias. Renunciam-se a si mesmo para mostrar de fato as suas obras de salvo, enquanto outros brincam de ser crente. Mas no final vai para o mesmo lugar. Eu não consigo crer num Deus assim. Eu não consigo acreditar que Deus seria injusto. E não vem com essa conversa de que o meu pecado, que isso, que aquilo. Não! Você consegue deixar. Basta querer. Porque você nunca está só. O homem talvez não consiga te ajudar. Mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele se move dentro de você.
Então qual é o mal que tem tanta força assim para conseguir controlar os teus passos, as tuas vontades, os teus desejos? Se existe dentro de nós um Deus habitando, a partir de hoje não vai ter mais desculpa para você. Toda vez que a vontade de pecar vier, o Espírito Santo vai bradar na tua mente para dizer: resista, que você não está só. Então Paulo vai dizer que todos estavam vendidos sobre o pecado, tanto os judeus que tinham a lei, quanto os gentios que não tinham a lei. O sacrifício de Cristo engloba todo o mundo. No capítulo 4, Paulo vai afirmar que Abraão é tanto pai dos judeus quanto dos gentios. Ou seja, Abraão é pai espiritual do Israel crente convertido, quanto dos gentios crentes convertidos. Porque ele vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Antes da circuncisão, o qual é o tema que os judeus tanto se apegavam, e que foi uma pedra no sapato de Paulo, pois quando Paulo implantava as igrejas, ganhava o povo para Cristo, sempre tinha um grupo de judeus para dizer: se não for circuncidado, não é santo, não é salvo. Só que Abraão creu antes da circuncisão, e isso foi lhe imputado como justiça. A gente nunca viu Abraão, não nascemos em Israel, mas cremos no Deus de Abraão. Então você também é Israel de Deus. No capítulo 5 ao 8, Paulo lida com a última parte da carta em sentido geral, que é a justificação pela fé. Paulo vai expor cada indivíduo justificado pela fé, que vive pela fé. E isso Paulo faz dividindo em 4 partes. Nas 4 partes, Paulo vai explicar as 4 vivências do indivíduo, seja judeu ou gentio, que aceita os atos justos de Deus. Não somos justos, mas somos justificados. Eu posso ter 50 anos de evangelho, mas eu continuo sendo justificados. Sentar aqui em cima ou sentar aí embaixo não diferencia nós em momento algum. Todos somos justificados. Quem viveu no mundo, ou quem sempre viveu em berço evangélico, continua sendo justificados. Dá para você entender que existe uma dependência total de Deus? Dá para você entender que por mais que a gente faça, e a gente mergulhe na palavra, a palavra vai esfregar na nossa cara que nós não somos nada. É tudo graça, irmão. Não é os lugares que eu vou, não é as fotos que eu posto, não é os momentos e milagres que eu vivo, é graça. Somos servos pela graça, estamos aqui pela graça, servimos a Deus pela graça, e é um privilégio. Servir a Deus é a coisa mais privilegiada que existe. Você não tem noção do que quanta gente queria estar no seu lugar, e muitas vezes precisamos de um, e não tem ninguém que dê um passo à frente para dizer: eu vou. A primeira coisa que fazemos é: deixa eu ver na minha agenda aqui, porque amanhã eu vou cozinhar, amanhã eu vou fazer isso. Não, a obra de Deus, ela é prioridade.
E eu não consigo entender essa palavra voluntário. Na casa de Deus não existe voluntário. Eu quero que você me mostre aonde tem o termo voluntário aqui. Porque voluntário, pastor Gilberto, faz quando quer, no dia que quer, na hora que quer, quando dá. Só que a Bíblia diz que nós somos servos. E eu vou te explicar o que é um servo. Ele manda, o servo obedece. Eu vou repetir para ver se todo mundo entende. Ele não pede. Ele não pergunta se hoje você pode ou amanhã. Ele fala: eu quero que você faça isso. Você tem que se virar. Mas o servo só tem uma escolha: obedecer. Porque na hora de dobrar o joelho, pastor Eduardo, e pedir, eu faço com maestria. Mas na hora de entregar, está na hora de ser servo. Está na hora de servir com um coração lançado na obra. Está na hora de pensar um pouco menos nas nossas próprias vidas. E procurarmos saber qual é a demanda da igreja. E em que área eu posso ajudar. E não vem me dizer que você não sabe fazer. Ninguém foi chamado para ser crente de banco. Talvez você não pregue, mas louva. Talvez você não louve, mas você limpa. Talvez você não pregue, não louve, não limpa, mas contribui. Talvez você organize. Talvez você se encaixe em algum departamento, porque a igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. Está na hora de querermos parar de fazer as coisas enquanto alguém está vendo. Existe um evangelho de crente mimado no mundo. E você não pode fazer parte disso. Você não é voluntário, você é servo. Olha para o teu irmão que está do teu lado aí. Olha para ele e fala assim: você não é voluntário. Você é servo. Quando Deus mandar, você obedece. Glória a Deus. A primeira vivência do indivíduo, que é justificado pela fé e que vive pela fé, ele vive livre da ira de Deus. Às vezes a gente ora para Deus nos livrar do assalto, dos homicidas, do acidente, da falta de emprego. Mas eu te pergunto, quem te livra da ira de Deus? Na mão do homem, Deus tira. Na mão de Satanás, Deus tira. Mas na mão de Deus, será que tem alguém que consegue arrancar você da mão de Deus? E se eu perguntar se você está na mão de Deus, isso te alegra ou te deixa com medo? Eu não sei o que você veio ouvir. Mas vai sarar. Estamos vivendo os últimos dias. E Deus precisa dos melhores soldados. E eu creio que aqui, cada um que aqui está, faz parte desse exército.
Então a primeira vivência, ele vive livre da ira de Deus. Quando muita gente fala, todos os caminhos levam ao Senhor. Esses dias eu brinquei com o Eric. Eu falei, varão, todos os caminhos levam a Deus? Aí ele falou, não. Aí eu falei, leva. Só que existe um julgamento. Todo mundo tem que chegar diante de Deus. Só que quem é justificado por Deus está livre do julgamento. É como se aqui fosse o lugar do tribunal. Você não vai passar aqui, você vai passar por cá. E é por isso que você deve renunciar aqui na terra e continuar firme, porque independente do problema que você esteja passando, vai acabar. Mas na eternidade não existe fim. Isso aqui é uma coisa básica, é uma conta básica para se fazer. O que é melhor para a minha vida? É eu sofrer aqui, mas viver uma eternidade em paz? Ou eu viver em paz aqui e viver uma eternidade condenado? Irmão, se tudo que fazemos aqui é pela fé, por que você não acredita que tudo que você produz aqui vai trazer algo de bom na eternidade? Eu costumo dizer que dentro da igreja todos somos crentes. Mas quando baixa a porta e sai na rua, será que o culto continua ou acaba? Será que o altar fica e você vai? Ou a sua vida é um altar diante de Deus? Quem é justificado pela fé e vive pela fé, ele está livre da ira de Deus. Primeiro ponto. Segundo, ele vive livre do poder do pecado. Não existe desculpa para dizer eu não consigo me livrar desse pecado. Você é livre. E a sua consciência não permite que você se engane. Porque todo mundo sabe que quando erra, a primeira coisa que faz, estando nesse estágio que eu vou falar, ainda está bom. O ruim é quando nem isso pensa. Pecou, bate a tristeza. Vai chorar nos pés do Senhor. Amém. Mas tem gente que peca e nem se importa mais. Se você se encontra nesse segundo estágio, hoje é noite de você se reconciliar com Deus. Eu não aceito perder tua alma para Satanás. Eu não consigo acreditar que você vai sair da sua casa em pleno domingo de chuva, para chegar aqui e ouvir Deus falar, e quando for amanhã continuar a mesma coisa. Melhor fora nem ter saído de casa. Mas se o Espírito Santo de Deus te inquietou e te trouxe aqui esta noite, eu creio que aonde existe falha na tua vida, Deus vai te ajudar a sanar esse problema. Você vai fazer coisas para Deus que não fazia antes. Porque quem é justificado por Deus e vive pela fé, ele está livre do poder do pecado. Ou seja, eu escolho se eu faço ou não. No mundo éramos escravos, não tínhamos escolha. Quando o pecado chegava, e o pecado é Satanás personificado, não tínhamos escolhas, fazíamos. Mas quando chegou a salvação, que é Cristo,
Quando chegou uma força maior, aleluia, você passou a ter direito de escolha. O pecado pode trazer prazer por um momento, mas a consequência pode ser uma eternidade. A colheita é opcional, guarde isso. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você não consegue plantar manga e colher figo. Você não consegue plantar laranja e colher maçã. É noite de reflexão. Refletirmos e enxergarmos aonde podemos melhorar. E eu também digo mais, é noite de oportunidade. Porque se Deus está falando através da sua palavra para nós, porque se Deus está falando nosso conserto, é sinal de que Ele quer que a gente viva melhor, ande melhor, sorria mais, se alegre mais. A terceira vivência, e essa está no capítulo 7. Todo aquele que é justificado pela fé e vive pela fé, ele vive livre do poder escravizante da lei. Porque a lei por si só revela o pecado e a fraqueza humana, mas não poderia salvar o homem. A escravidão é a condenação antes da fé em Cristo, que liberta através do Espírito Santo. A lei revelava em nós o pecado, e isso nos tornava escravos, porque não fazíamos para agradar a Deus, mas sim para cumprir a lei. É aquilo, a salvação pelas obras. Eu tenho que fazer porque a lei diz. Eu não posso roubar, não é isso. Quando o certo seria, eu não faço, porque isso não faz parte do Deus a quem eu sirvo. Você consegue entender a diferença? Que às vezes fazemos algo que é certo, mas pela motivação errada. Será que continuamos na mesma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, a ponto dele nos guiar em toda a nossa vida, trajetória, história, e em cada passo que dermos, ele está do nosso lado e nós conseguimos ouvir a sua voz dizendo: filho, faz, filho, não faz. Será que você consegue ainda perguntar ao Espírito Santo de Deus se é vontade de Deus aquilo que você quer fazer? Ou você já chegou no ponto de levantar, deu vontade, eu faço? Você sabia que você pode estar fazendo coisa certa pela motivação errada? E Deus sonda o coração. Deus sonda a intenção do coração. Eu posso subir aqui para pregar, e a igreja ser edificada. Estou fazendo certo ou errado? Estou fazendo certo ou errado? Mas e se no meu coração estiver fincado o desejo de me aparecer, de falar eu preguei mais que fulano ou cicrano, eu fiz o que era certo pela motivação errada, você louva a Deus por quê? Você assumiu o seu cargo para quê? Cabo glória mesmo, irmão. Não tem problema. Será que o que você está fazendo é certo, mas pela motivação certa? Ou será que primeiro você tem que cuidar da motivação, para depois fazer o que é certo pela motivação correta?
Então, a terceira vivência livra do poder escravizante da lei. Eu faço não é porque a lei proíbe. Eu faço porque eu sou de... Só 3, entendeu? Eu não vou fazer porque a lei proíbe. Eu vou fazer porque eu sou de... Glória a Deus. Quarto, no capítulo 8, ele vive livre do poder da morte. E aqui é onde muita gente treme. Porque todo ser humano entende que o seu final é a morte. Se a gente sai para evangelizar e encontra um ímpio, muitas vezes aconteceu isso comigo, eu acredito que muitos aqui também. E a gente prega o evangelho para ele, ele fala que no final é a morte. Porque não crê na vida eterna. Não crê no sacrifício de Cristo. Ele não tem o entendimento que eu e você tem, que é da palavra. Ele está cego e surdo, pois é isso que a vida de pecado faz. Cega e ensurdece. Mas eu e você não. A gente entende que a morte não é o fim. Embora seja doloroso perder quem amamos. Embora o medo chegue quando a morte bate na porta. Mas para crente que vive pela fé e é justificado pela fé, a morte é só uma passagem. Eu vou repetir isso aqui. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus nessa casa. É normal como ser humano adoecer e sentir medo. Mas entenda, você é humano porque ainda está aqui. Carrega o corpo sujo do pecado. Mas se você é justificado pela fé e vive pela fé, você está apenas cumprindo a tua chamada aqui. Quando a morte chegar, você vai olhar na cara dela e dizer: ei, minha amiga, não é o fim para mim. Você só está fazendo um favor para Deus. A morte não encerra a vida do crente. A morte promove o encontro do crente com Deus. Temer essa hora é comum. Mas nunca se esqueça. Morte para crente não é fim. Morte para crente é começo. Eu vou repetir. Quando a sua hora chegar, quando a hora de algum ente querido que está vivendo pela fé, justificado pela fé, quando chegar a hora da morte, não enlouqueça. Não se desespere. Não fique atordoado sem saber o que fazer. Lembre do dia de hoje. Porque morte para crente é começo. Justificado e que vive pela fé, ele vive livre do poder da morte. Dos capítulos 9 a 11, Paulo discute a nação de Israel, que são os judeus ortodoxos. Paulo vai explicar que Deus não os rejeitou. Assim como nós fomos enxertados na árvore que é Cristo, eles também, se converterem a Cristo, vão ser também enxertados novamente na árvore. Mas no capítulo 12 ao 16, e é o texto que eu li, mais precisamente no versículo 2, eu dividi em 3 partes. E aqui eu vou encerrar. Paulo vai fazer a aplicação prática dos 11 primeiros capítulos para a vida diária do crente. Porque não temos que ser crente só hoje, no dia do culto. Amanhã a gente tem que ser crente também. Não temos que nos examinar apenas no dia da ceia, domingo que vem.
A examinação é diária. É a toda hora, a todo momento. Na primeira parte do versículo 2 do capítulo 12, vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. A conformidade com o mundo é o sinal da negligência de quem serve a Deus. Estar no mundo é uma coisa, mas o mundo estar em mim é outra coisa. Daniel foi levado ainda novo para a Babilônia. Foi-lhe ensinado toda a cultura babilônica. Daniel teve cargo alto na Babilônia. Ele comia na Babilônia. Ele andava na Babilônia. Ele vivia na Babilônia. Mas Babilônia não vivia em Daniel. Certa vez Daniel, tão crente, tão fiel ao Senhor. Porque para você arrumar inimigo não precisa declarar guerra não, tá? Só basta ser crente. Muitas vezes quem está do lado vai olhar para você e vai dizer assim: era melhor que dissesse, né? Eu quero ser igual a ele. E fosse. Não. Olha lá o Santão. Olha lá a Santa Rona. Para arrumar inimigo não precisa declarar guerra, irmão. Só precisa ser fiel. Tá nem ligando para inimigo. Tem alguém aqui ou é só eu? Tem alguém aqui ou é só eu? 2, 3, 4, 5, 6. Deixa se levantar, irmão. Deixa falar, deixa julgar. Seu negócio é com Deus. Na cruz do Calvário não foi ele que estava pregado, foi Cristo. Você louva, você prega, você serve, você oferta por causa de Jesus. Você não tem compromisso com o ser humano. Seu compromisso não é com esta casa. Seu compromisso não é com o pastor. Seu compromisso não é com o evangelista. Seu compromisso é com Cristo. Daniel era tão certo que os companheiros olharam para ele e falaram: a gente tem que acabar com esse cara. Tem um negócio nele que é diferente. E detalhe, os cargos eram iguais. Eram governadores. Mas a Bíblia diz que Daniel se destacava. Quer se destacar, irmão? Faz a obra. Quer chamar a atenção de Deus para si? Serve a Deus com amor, com vontade, com ímpeto, com coragem, com entrega. Não arruma motivo para parar, continua. Formaram um plano para destruir Daniel, mas a fidelidade do crente gera milagre. Pastor, não tinha o que fazer. Era uma lei, um decreto. Só que Daniel olha para o papel e falou assim: meu compromisso não é com o papel, meu compromisso não é com os governadores, meu compromisso não é com o rei, meu compromisso é com o Deus de Israel. E ainda que eu morra, continuarei fiel. Aleluia, Jesus. Tenha compromisso. E ainda que a tua vida seja ceifada, você estará frente a frente com Ele. Lançaram Daniel na cova porque fez coisa errada? Não. Porque era ruim? Não. Porque era crente. Você não quer entrar na cova não, irmão? O evangelho não é para você. Você não quer fazer leão de travesseiro? O evangelho não é para você. Mas se você entendeu que vale mais servi-lo do que a própria vida que você tem, esse evangelho é para você.
A fidelidade de Daniel gerou milagre na vida dele, porque Daniel vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia em Daniel. Então a conformidade com o mundo é um sinal que eu e você estamos negligenciando a nossa fidelidade. Você quer ver uma coisa? Eu nasci desse jeito, eu sou assim, vou morrer assim. Aí se Jesus escuta isso perto de você, ele vai dizer a mesma coisa que falou para Nicodemos: tem que nascer de novo. Mas eu tenho 20 anos de ministério. Aí Jesus vai olhar e dizer: tem que nascer de novo. Mas eu louvo, eu sou o melhor do coral, do grupo, eu prego e... Aí Jesus vai olhar e vai dizer: meu amigo, tem que nascer de novo. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. De Deus você é amigo ou inimigo? Será que quando você sai no mundo alguém te diferencia? Ou está com medo de perder a amizade? Está com medo de perder a fala dos parentes? Jesus vai dizer que aquele que deixa casa, pai, mãe, filho, por amor dele, larga a sua vida por amor dele, ele ganha a vida. Então perca seu carro. Se for preciso, perca sua casa. Se for preciso, perca a amizade com parente. Mas não largue a mão do seu Deus. A sua casa, o seu carro, o seu parente não vai te levar para o céu. Mas existe um Jesus que está de braços abertos para dizer: se eles não te aceitam, eu te quero. Não tenha medo do cancelamento. Não se conforme com este mundo. Quando for fazer algo, não pergunte, não pense o que os outros vão achar. Não. Pergunte ao Espírito Santo que habita em você o que o Senhor acha. Eu comecei falando que estávamos perdidos. Só que hoje somos salvos. Eu costumo dizer que a obra de Deus não é feita por grau de parentesco, por amizade, por conhecimento. Não. A obra de Deus é feita por fidelidade, por gratidão, por renúncia. Fazemos para Deus por quem Ele é. Não fazemos parte daquele grupo que ia até Jesus pelo milagre. Porque o maior milagre Ele já nos deu. Somos salvos. Alguém consegue falar para mim um milagre maior? Você é salvo. 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 Não existe nada que o mundo possa oferecer que se iguale à tua salvação. Você é salvo, você é salvo, você é salvo, você é salvo. Você não conseguiu entender que o seu nível está acima. Você é salvo. Segundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
E renovação significa ação ou efeito de renovar. Ação com que fazer com que algo fique como novo. Isso implica em uma restauração do que estava desbotado ou desintegrado, de modo que pareça novo. Não tínhamos nem forma mais. Estávamos nos desintegrando. Só que eu conheço um Deus que não perde batalha, não é envergonhado, pode se desviar, está na biqueira, está no crime, está nas drogas, está na prostituição, se desintegrando, se acabando. Mas se ele tem um propósito no coração de fazer com que aquilo seja renovado, ele busca. Você que tem alguém nessa condição, não pare de orar. Você que tem alguém que está se desintegrando no mundo, Deus manda eu te dizer, não pare de orar. Porque enquanto você vai servindo aqui, Deus vai operando lá. Enquanto você vai se doando aqui, Deus vai movendo o céu, vai movendo terra, vai fazendo com que as suas estratégias sejam concluídas. E quando você pensar que não, está entrando aqui de mão dada com você. Relemanto e decominava sé. Ele tem poder para restaurar. Mas enquanto você está aqui, cuide da renovação do seu entendimento. Porque se entregou na mão de Deus, deixa que Ele cuida. Se passou a rédea, sai da frente. Que agora subiu para uma outra instância. Mas você se atém à renovação do seu entendimento através da palavra. Deus habita no meio do louvor, certo ou errado? Quando louvamos, sentimos a presença de Deus, certo ou errado? Mas o que transforma o meu caráter é a palavra. Eu posso chegar aqui, Vinícius, e cantar todo culto, mas a minha mente vai continuar mal. Mas quando eu mergulho aqui, começa a acontecer algo diferente de dentro para fora. Aquele que bebia não consegue beber mais. Aquele que fumava não consegue fumar mais. O que chamava palavrão, que até esqueceu como é que faz isso. Porque a sua mente está sendo renovada pelo poder da palavra. Pode o mundo se modernizar, mas o crente só precisa da palavra. Quer começar a pensar diferente? Mergulha na palavra. Quer começar a ter atitudes novas? Mergulha na palavra. Quer começar a caminhar e alguém olhar para você e dizer assim, tem algo diferente nele. É que lá fora eles não estão conseguindo ver, mas aqui dentro está havendo uma renovação do meu entendimento. Através da palavra, palavra, palavra. E Jesus diz, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, mas a casa não caiu,
porque estava edificada sobre aqui a rocha é Jesus, e Jesus é a palavra. Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui. Mas o homem que edifica a sua casa sobre a areia é aquele que ouve as palavras de Jesus e não pratica. Quando vier a chuva, quando correr os rios, quando vier os ventos, a casa cai. Porque só estava no culto. Mas não era um culto para Deus. Então você não precisa de nada. Você só precisa estar enraizado na palavra. Algumas igrejas aí podem acrescentar outras coisas, mas esta igreja que está aqui só precisa da palavra. A solução para a tua vida, a tua resistência está na palavra. Terceiro, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Aí aqui eu parei. E eu comecei a me perguntar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E a gente começa a pensar muitas coisas. Só que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para nós, está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus para você é você ser salvo. Deus abre portas aqui, sim ou não? Mas qual é a porta maior do que a salvação? Deus abençoa aqui na terra, sim ou não? Mas qual é a bênção que consegue se comparar com a salvação? Então a vontade boa, agradável e perfeita de Deus é que você entenda que aqui você pode ter tudo ou nada. Ele quer te salvar. Você pode ter alguém ou ninguém. Ele quer te salvar. O problema está na porta, já entrou para dentro ou foi para fora, não interessa. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus é que Ele quer te salvar. É noite de salvação. Eu não vim pregar casa, eu não vim pregar carro, eu não vim pregar porta de emprego, não esquece isso. Eu vim lembrar a você que Ele enviou o seu Filho para você que creu não perecesse, mas que seja salvo, seja salvo, seja salvo. O problema pode acontecer hoje, amanhã, não interessa, irmão. Você é justificado pela fé, caminha para a fé e é salvo, é salvo, é salvo.